Shalom Aleichem. Continuando na nossa série sobre Pessach, hoje estaremos falando sobre mais rápido que o tempo. Vamos abordar alguns aspectos interessantes da festa de Pessach e a sua conexão com o tempo e o espaço espiritual. Rosh Hashanah é a ocasião da nova criação do ser humano como indivíduo. Pessach é a ocasião da nova criação do povo judeu. Um dos aspectos interessantes desta declaração é que em Rosh Hashanah é aniversário da criação do homem. Então, quando o homem foi colocado na terra, o tempo começa a ser contado. E essa é uma coisa muito interessante porque não havia necessidade da contagem do tempo para o eterno, para os seres celestiais. Mas quando o homem, enquanto ser humano, ser físico, é colocado na terra, inicia-se então a contagem de tempo. E Rosh Hashanah celebra isso, celebra o tempo em que o homem foi criado para que ele pudesse se tornar uma criatura como a coroa da criação do Eterno, mas uma criatura que pudesse estar alocada no tempo e no espaço. Já Pessach é uma comemoração diferente, é a comemoração do tempo em que o povo de Israel é criado como um povo, porque a libertação do Egito faz com que aquele bando de escravos tornem-se príncipes e um povo liberto que vai rumo ao seu destino, que é a terra de Canaã. Então, Pessach é um marco no tempo para nos mostrar que, a partir desse instante, o povo judeu está caminhando para a sua liberdade plena, através do livramento dado a eles pelo eterno Deus de Israel. A palavra Pessach, todos conhecemos a sua etimologia, significa pular sobre ou saltar sobre. Num sentido mais profundo, a conotação de pular sobre os níveis de crescimento que ordinariamente seriam realizados um a um de cada vez. Quando nós tomamos a festa de Pessach, nós temos alguns aspectos muito interessantes na festa. Um deles é que há um salto espiritual que nós damos em relação às trevas. E por que isso acontece? Porque as 10 pragas, elas vêm uma a uma enfraquecendo o Egito. Quando chega a hora da 10ª praga, e o 10 na tradição judaica está ligado a Keter, que é coroa, essa praga então tem uma finalidade de fazer com que o povo de Israel receba a coroa da libertação e dê um salto rumo à sua nova destinação, que é Canaã. E esse salto é um salto espiritual. Por que é um salto espiritual? Porque o povo de Israel passa a ter uma obediência plena quando eles estão em Mitzraim, no Egito, e o Eterno diz assim: mate o cordeiro e coloque o sangue sobre os umbrais e a verga da porta. O que fez com que o anjo da morte não atingisse os judeus não foi só o fato deles estarem dentro de casa, mas estarem dentro de casa com o sangue aposto sobre as suas portas. Porque existiam outras pessoas que estavam dentro de casa, mas sem o sangue. Então, o que deu o livramento não foi estar dentro de casa, foi o sangue. Ou seja, o sangue proporcionou esse salto para a vida que eles deram, porque havia finalmente um juízo de morte. O sangue do cordeiro permitiu que eles saltassem para a caminhada da vida eterna. A noite de Pessach, que noite é essa? Aquela noite não requer nenhuma das proteções normais que a noite torna necessárias. É uma coisa interessante, é que nós sabemos que todos nós, à noite, fechamos as nossas portas, trancamos,
janelas, e tomamos os cuidados necessários para que nós possamos nos proteger e proteger as nossas casas. Quando nós saímos à noite, nós também temos alguns cuidados especiais. Quando nós saímos dos nossos carros ou vamos entrar nos nossos carros, a gente olha, procura saber o que está acontecendo ao nosso redor. Mas a noite de Pessah, ela é Leil Shmurim, uma noite de proteção, uma noite em que a proteção ela é plena sobre as nossas vidas. Por que isso? Porque aquela noite é a noite em que o Eterno disse assim: essa será diferente de todas as demais, porque eu vou passar pela terra do Egito e julgarei os deuses do Egito. E essa frase termina dizendo: eu sou o Eterno. Ou seja, vou mostrar para Faraó quem sou eu, porque a primeira vez que Moshe vai até Faraó e pede a libertação do povo de Israel, Faraó diz assim: não conheço o Eterno, não sei quem é ele, com a sua arrogância. E, na minha opinião, o Eterno na sala do trono deve ter virado para Yeshua e dito assim: vamos mostrar para Faraó as nossas credenciais? E foi isso que aconteceu. O Eterno mostra a Faraó e ao Egito as suas credenciais, e neste dia, para ser mais exato, nesta noite, à meia-noite, o Eterno então vai colocar a diferença entre a vida e a morte, entre o seu povo que o obedece e entre um povo que não o obedece e escarneceu do Eterno. Porque o dia que Faraó disse: eu não conheço o Eterno, ele estava escarnecendo do Criador dos céus e da terra. E a conta chegou. A redenção, ela ocorreu à velocidade de um raio. Isso é uma coisa muito interessante. Num abrir e fechar de olhos, os judeus, eles já de escravos passaram a livres. Não houve nem tempo para que o pão fermentasse e ele foi levado para fora do Egito na caminhada até Canaã como matzá. Shaul também nos diz sobre a redenção através de Yeshua, falando assim: eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse é um momento interessante, declarado por Shaul HaShaliach, e tem uma ligação muito forte com a festa de Pessah, porque é um arrancar das mãos das trevas para ser conduzido até Canaã. E aqui o povo do Eterno será arrancado da terra para ser levado ao Olam Rabá. Isso é muito interessante, porque isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos. E nós sabemos que à meia-noite passou pelo Egito um ser que foi autorizado a matar somente os primogênitos de todo o Egito, tanto dos homens quanto dos animais. E num abrir e fechar de olhos, o que aconteceu? Começou a haver morte no Egito. Enquanto isso, os judeus estavam imunes a essa sentença de morte. Num abrir e fechar de olhos, eles viram a redenção do povo judeu acontecer diante dos seus olhos. Ou seja, os egípcios não puderam acreditar. Mas o fato é que aquilo estava acontecendo. Quando eles sequer piscaram, os judeus já estavam indo embora para casa. A tradição judaica diz que o povo judeu saiu do Egito depressa demais para que o natural tivesse efeito. Ou seja, não foi algo que aconteceu passo a passo, foi algo que aconteceu rapidamente. E isso exclui a questão natural. Houve uma ação sobrenatural do Eterno para que a redenção acontecesse. E isso tira da gente o risco da gente ser lento demais com atrito no natural. Isso é uma coisa interessante, irmãos, porque quantas vezes o Eterno diz as coisas para a gente: faça isso, faça aquilo, e nós vamos demorando
procrastinando, adiando. Não, Senhor, depois eu faço. Não, Senhor, agora não. Não, Senhor, agora não. É mais ou menos como Ló e a sua família. Os mensageiros do Eterno diziam: saiam daqui que nós vamos destruir essa cidade precisa ser destruída. Daqui a pouco eu vou. Tanto que eles tiveram que pegá-los pelas mãos e levá-los para fora de Sodoma e Gomorra, porque eles estavam lentos para que a sua redenção pudesse acontecer. Quantas vezes nós não somos assim? Nós, ao invés de obedecermos às ordens do Eterno, dada pelo Espírito Santo, rapidamente nós estamos adiando as nossas decisões. E em Pessach foi tudo muito rápido, demonstrando que havia uma ação sobrenatural que estava interferindo no mundo natural. Vamos saber qual que é a diferença entre Hametz e a Matzah? Apenas tempo. Não há diferença nos ingredientes, há apenas uma diferença no tempo. E veja que interessante, a Matzah, para ela continuar sendo pão ázimo, ela tem que atingir o seu tempo de preparo até 18 minutos. Porque senão ela passa a fermentar e se torna um pão comum. Então, para ser pão sem fermento, para ser matzah, ela tem a necessidade de ser preparada em até 18 minutos. E o 18, na tradição judaica, está ligado a Rai, que é vida. Olha só que interessante. Este pão sem fermento traria para os judeus a vida. Muito interessante isso. Enquanto eles obedeceram à verdade, trouxe a eles vida. Veja que maravilhoso. Então, literalmente, a diferença entre a vida e a morte está em poucas frações de segundos. Foi isso que aconteceu. Aos egípcios foi dada a oportunidade de obedecerem. E eles não quiseram ouvir. Faraó não quis ouvir. A corte egípcia não quis ouvir. Então, num relance de segundos, vem a morte sobre eles. Ou seja, enquanto o povo judeu agora estava comendo pão sem fermento, matzah, e sendo redimido, o Egito estava sendo massacrado e morto por causa do fermento. E olha só que interessante, o fermento, dentro da tradição judaica, está ligado ao pecado. E isso nos mostra o quanto nós devemos evitar o pecado, devemos correr do pecado para que nós não sejamos contaminados por ele, porque Shaul diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, evitar o pecado é manter santidade. Peque, desobedeça e receba como brinde a morte. Enquanto os primogênitos egípcios eram abatidos, nós nascíamos. Há um princípio em cada uma das festas bíblicas, e ele se estende a todas as demais ocasiões, de que cada vez que alguém é abençoado, uma outra pessoa está sendo julgada, sendo punida. Por quê? Porque a nossa obediência julga a desobediência alheia. Então, enquanto Israel estava obedecendo para a vida, os primogênitos do Egito estavam desobedecendo e recebendo a punição para a morte. Porque a sentença foi sobre os primogênitos. E por quê? Os primogênitos, por que não os demais? Porque o primogênito, ele é a força de todo homem, de todo relacionamento. O seu filho homem primogênito, na antiguidade, seria aquele que herdaria todas as coisas do pai. Os demais receberiam um presente. Mas, por exemplo, o primogênito de Faraó herdaria o trono. Então, não haveria sucessão se o primogênito morresse. E isso é um princípio espiritual muito interessante, porque isso demonstra que o Eterno bateu e julgou não só os egípcios, mas também aqueles que estariam dando continuidade ao Egito e levando adiante os mesmos padrões pecaminosos que os seus pais lhes tinham ensinado. A primeira noite de Pessach é uma incrível unção que é derramada nesta noite, uma incrível oportunidade.
um tempo para que algo transcendental, algo sobrenatural aconteça, um tempo para se alcançar o impossível, para alcançarmos uma dimensão além do tempo. Amados, Pêssar, assim como cada uma das festas, tem um portal aberto, e nesse momento nós podemos alcançar a redenção que parece impossível para nós. Interessante que enquanto os judeus estavam obedecendo e celebrando, não havia entre eles enfermidade, não havia qualquer dano, não havia qualquer juízo. Pelo contrário, os judeus se prepararam conforme as palavras ditas pelo Eterno, mataram o cordeiro, apuseram o sangue sobre os umbrais e as vergas da porta, também comeram, beberam e estavam já com as suas roupas e sapatos prontos para saírem, porque o Eterno havia dito que eles sairiam rapidamente. Ou seja, à meia-noite eles não estavam dormindo, eles estavam aguardando a redenção, porque eles sabiam que eles dariam um salto, que o impossível para eles se tornaria possível, porque o Eterno faria com que aquilo acontecesse. Então, essa expectativa da realização do impossível através da obediência da palavra do Eterno estava presente no Egito e deve estar presente nas nossas vidas também. Pêssar está chegando. Não vamos, então, perder tempo. E não vamos nos perder no tempo. Vamos entender tudo aquilo que está ocorrendo. Vamos compreender esse mover do Eterno no mundo, entendendo que o Eterno está preparando grandes juízos para Pêssar, e enquanto isso nós devemos estar em obediência à palavra do Eterno, para que nós, através da nossa vigilância, nós alcancemos as nossas vitórias em nome de Yeshua. A última coisa que eu tenho para te dizer, sabe qual é? Que venha Pêssar e que a nossa redenção se torne plena em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov.